Boa noite para todo mundo. Esse é um seminário que a gente está impulsionando desde a LERC, impulsionado também pela Juventude As Ruas, chamado Por que Trotsky? Inclusive a gente já fez o primeiro ciclo na USP, que foi a discussão sobre a Revolução Russa. Hoje a gente está fazendo o segundo, que é sobre tática e estratégia a partir da Revolução Alemã. O terceiro ciclo vai ser sobre a Revolução Espanhola, na Unesp de Marília, depois finalizando na USP o lançamento da revista Estratégia Internacional, a crise capitalista e a necessidade da reconstrução da parte internacional. Então, sem demora já para a gente começar nosso debate, apresentar aqui o Yuri, estudante do mestrado, militante da LERC, Pablito, diretor do Sintusp, militante da LERC, passar diretamente a palavra para eles. Bom, boa noite, companheiros, companheiras. Eu sou Pablito, sou funcionário lá da USP, Universidade de São Paulo, e sou também militante da Liga Estratégia Revolucionária. Queria só começar, companheiros, abrindo mais essa sessão de hoje, que justamente o eixo central, né, da discussão que a gente vai abordar hoje é justamente a questão da Revolução na Alemanha e como Trotsky ele se apresentou como não somente um teórico, né, mas um estrategista da Revolução Internacional, que muitas vezes inclusive se lembra ele justamente pelo fato de ter sido um dos maiores dirigentes junto com Lenin da Revolução Russa, ter sido presidente do Soviet de Petrogrado, ter sido construtor do Exército Vermelho. E justamente uma das questões que nós queremos entrar hoje é abordar um pouco da elaboração teórica e estratégica desse grande dirigente revolucionário, que não foi apenas um dirigente da Revolução Russa. Foi um marxista que pensou, né, o tempo todo, durante toda a sua vida, inclusive teve toda a sua vida cruzada, né, por uma época bastante convulsiva, de acontecimentos que mudavam bruscamente, e que se deu a tarefa de pensar uma estratégia para a revolução, não apenas nos países atrasados como a Rússia, mas uma estratégia que buscasse emancipar o proletariado internacionalmente. Então, dito isso, a gente só queria fazer a nossa ideia hoje não era fazer tanto um debate propriamente acadêmico, mas justamente tentar recuperar o fundamental das lições dos processos mais agudos da luta de classes, né, que o proletariado viveu, como foi a Revolução Russa, mas também a Revolução de 1918, a Revolução de 1923 na Alemanha. Então, a nossa tentativa vai ser também fazer uma discussão teórica, mas que sirva para a gente poder tirar lições da luta de classes, porque na nossa avaliação hoje, nós já vivemos o 5º ano de uma crise que, inclusive os teóricos da própria burguesia, né, chegam a comparar somente com a crise de 1929, então uma crise bastante profunda do capitalismo internacional, onde novamente esse sistema, né, mostra novamente que para a juventude, para os trabalhadores, ele não tem mais nada de progressivo a reservar, que pelo contrário, para os trabalhadores no mundo inteiro hoje, os efeitos da crise na verdade só significam o aumento da opressão, o aumento da superexploração do trabalho. E hoje, a juventude e esses trabalhadores em vários desses países já começam a fazer os seus primeiros exercícios, dando uma resposta a esse sistema. Então, é a partir desse ângulo que a gente também quer encarar a atividade de hoje, buscando tirar lições desses processos que sirvam também para a gente poder pensar os processos revolucionários e as lutas que a juventude e os trabalhadores começam a se colocar nesse momento. Tá? Bom, vou partir então dessa breve abertura, companheiros, para tentar resgatar um pouco do porquê que a gente parte de uma caracterização, né, de que, como o Lenin e o próprio Trotsky diziam, existem premissas, né, existem elementos da própria situação objetiva do capitalismo que leva a que a época que nós vivemos, né, seja uma época cortada por processos
como as crises econômicas, como as guerras e como as revoluções, né? Então, desde a época do Marx, ele já discutia, botava bastante ênfase, né, nos processos de crise que o capitalismo vivia, tá certo? De demonstrar, inclusive, cientificamente, como o capitalismo ele já tinha, em relação ao feudalismo, tinha significado um modo de produção, um avanço, né, no próprio desenvolvimento das forças produtivas, se a gente for pensar, mas que o desenvolvimento do capitalismo, ao longo de várias décadas, foi demonstrando como esse é um modo de produção que já chegou no seu limite, certo? Que já apresentou tudo que poderia apresentar de progressivo, mas que a partir de um determinado momento na história começa, na verdade, a significar um entrave, um obstáculo ao próprio desenvolvimento da técnica, ao próprio desenvolvimento das forças produtivas, do trabalho, tá certo? De como o homem se apropria das matérias-primas, inclusive, que a natureza nos provém, para poder desenvolver e atender todas as necessidades da humanidade. Partindo disso, né, ou seja, de que o capitalismo é um sistema que se desenvolveu historicamente, mas que já vinha demonstrando, né, e na época, principalmente no final do século XIX e no início do século XX, começa a demonstrar cada vez mais que é um sistema que não pode mais permitir o avanço das forças produtivas, que a partir daquele momento vai significar para o conjunto da humanidade, não apenas para a classe operária, né? Como Lenin dizia num livro chamado O Imperialismo, a fase superior do capitalismo, ele se caracterizaria politicamente por a reação em toda a linha e inclusive ia arrastar não somente a classe trabalhadora, mas o conjunto da humanidade para problemas como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a crise de 1929 e as revoluções de 1917, a Revolução de 1905 na Rússia, depois de 1910 no México, na Alemanha e em vários países da Europa. Tá certo? Queria partir disso, companheiros, porque o Trotsky dizia num texto chamado Na Escala da História Universal, que se a gente fosse levar ao pé da letra o que o Marx escrevia no Manifesto do Partido Comunista, ou seja, que a história da luta da humanidade é a história da luta de classes, que em nenhum momento da história o homem viveu sem essas contradições, né, e que justamente a mudança da história era feita a partir daí, buscava-se entender a mudança da história a partir das suas contradições sociais, né, da luta de classes. Ele dizia nesse texto que qualquer modo de produção da história da humanidade, né, que portanto o homem já passou, mesmo quando ele chegava ao seu nível máximo de desenvolvimento, e a partir dali começava, ao invés de ser um impulso ao desenvolvimento das forças produtivas, passava a se tornar um obstáculo, né, que ainda assim, mesmo tendo chegado na sua fase mais reacionária, esse modo de produção, ele não, na história da humanidade, ele nunca saía de cena voluntariamente. Ele nunca abandonava os seus postos, certo? Voluntariamente para que uma outra classe assumisse. O que ele queria dizer com isso? O que ele queria dizer é que, na história da humanidade, né, quando um modo de produção chega nesse nível máximo de desenvolvimento, a humanidade pode estar colocada numa encruzilhada que enquanto não surgir uma outra classe suficientemente forte, suficientemente organizada e consciente, que permita tirar das mãos da antiga classe dominante o poder de controlar os rumos da humanidade, isso pode levar a situações onde a humanidade vai viver períodos longos, inclusive, de estancamento no seu desenvolvimento econômico, político e social, tá certo? E pode chegar inclusive, a retroceder aos níveis da própria barbárie. É a partir desse ângulo que os marxistas vão começar a encarar o problema que é você ter a classe trabalhadora, que é uma classe que surge, né, como fruto do desenvolvimento do capitalismo, como filha direta do capitalismo, como Marx colocava no Manifesto do Partido Comunista, né? O capitalismo criava os exploradores, tinha uma classe exploradora que criava os explorados, né, os trabalhadores, uma massa de assalariados no mundo inteiro, que a única perspectiva que tinha na sua vida era vender a única coisa que podia para poder sobreviver, que era a sua força de trabalho. Então,
se colocava o desafio que era pensar como essa imensa classe que o próprio capitalismo criou conseguiria chegar a esse nível de consciência, um nível de organização suficiente para poder ser mais forte e dar um golpe de morte na burguesia. Como é que a classe trabalhadora se organizaria para poder superar os limites que o capitalismo impunha naquele momento, tá certo, para a humanidade? Eu citei aqui a questão do desenvolvimento das guerras, que eu acho que é um exemplo mais gráfico, né, do nível de contradições que o capitalismo pode chegar, porque é um sistema que, se comparado com o feudalismo, tem uma capacidade produtiva muitíssimo superior, né, mas ainda assim, ou seja, se a gente for pegar, por exemplo, do ponto de vista dos alimentos, etc., o capitalismo é um modo de produção que chegou a desenvolver a capacidade técnica de garantir alimentação, etc., para o conjunto da humanidade. No entanto, não faz porque as relações aí são mediadas, tá certo? O que o Marx chama das relações de produção, né, são mediadas pela necessidade do lucro e pela propriedade privada dos meios de produção. Então, só queria, às vezes eu acho que no caso da guerra, é um exemplo bem gráfico, né, de como o nível de desenvolvimento do capitalismo chegou a um nível, né, de desenvolver a indústria, desenvolver um aparato bélico, inclusive, né, um aparato bélico, inclusive muitíssimo superior às épocas anteriores, e que, na verdade, todo esse desenvolvimento era utilizado não a favor do desenvolvimento da humanidade, não a favor do progresso do conjunto da humanidade, mas pelo contrário. Eram capazes de produzir, o capitalismo foi capaz de produzir 2 guerras em que somente na primeira se pagou o custo, né, de 18 milhões de vidas, tá certo, para que a base fundamental do capitalismo se mantivesse, a propriedade privada e o avanço dos lucros. Agora eu queria dar um outro exemplo, pessoal, só para não me alongar também muito nesse, mas dar um outro exemplo do que significava não somente nos períodos de guerra, essa questão do obstáculo que o capitalismo passou a significar para o desenvolvimento das forças produtivas na humanidade. Que diz respeito se a gente for pensar a técnica, o trabalho humano, tá certo? E a relação do próprio homem com a natureza, não é somente nas guerras onde se demonstra, tá certo, essa contradição fundamental no capitalismo. O Trotsky escreveu um livro, um texto, né, chamado O Marxismo em Nosso Tempo, em que ele faz um cálculo simples, assim, que eu acho bem gráfico para a gente tentar pensar o nível de contradições que cotidianamente o capitalismo vive, mas que às vezes justamente por não se abrirem de forma tão escancarada, né, tão violenta como uma guerra mundial, normalmente se naturaliza como parte já corriqueira da nossa vida cotidiana. Em que ele começa a estudar aqui, um dos capítulos desse livro, ele vai estudar a profundidade da crise de 1929 nos Estados Unidos. E o que isso significava, obviamente, para o conjunto da economia desse país, né, que já era uma das principais potências imperialistas do globo, mas também o que isso significava do ponto de vista para a própria classe trabalhadora, né, e para o conjunto da humanidade, se a gente for pensar, vamos dizer, a questão do trabalho humano como uma força essencial, que é o que permite se criar tudo na nossa sociedade, né. Então, ele em um dos trechos, falando do nível de desemprego, falava o seguinte: durante os 9 anos, de 1930 a 1938, perderam-se aproximadamente 43 milhões de anos de trabalho humano e 133 bilhões de dólares da renda nacional, levando em conta normas de trabalho e as rendas de 1929, época em que havia somente 2 milhões de trabalhadores desempregados. Se tudo isso não é anarquia, qual é o significado dessa palavra? Eu acho que é bem emblemático que, na verdade, o que os revolucionários, os marxistas estão buscando ver, pessoal, é que por trás desses 2 milhões de desempregados que havia nos Estados Unidos nessa época, certo? Que hoje, inclusive, diante da crise econômica, né, parece até um número até reduzido, mas que naquele momento para os Estados Unidos era um número bastante significativo. O que eles estão vendo por trás dos 2 milhões de desempregados que temos numa das principais potências do imperialismo, do capitalismo internacional naquele momento, é justamente
43 milhões de anos de trabalho humano perdidos simplesmente porque o capitalismo, tá certo, necessitava queimar naquele momento as forças produtivas, e era um exemplo bem gráfico de como não é que não faltavam mercadorias, não é que faltavam coisas necessárias para a humanidade, como todas serem produzidas, mas que para preservar a sua fonte de lucro, o capitalismo era capaz, inclusive, de alijar, tá certo, da produção uma quantidade enorme, tá certo, de trabalho humano, e que significava, nesse sentido, não um problema apenas para os trabalhadores, mas para o conjunto da humanidade, que justamente não podiam, careciam, tá certo, de todas essas coisas, e não eram produzidas simplesmente por conta da necessidade de se manter a propriedade privada e se manter os lucros, mesmo numa época de crise econômica. Agora, por outro lado, companheiros, em todos esses momentos, os marxistas também vão pensar justamente que, se está colocada essa encruzilhada para o conjunto da humanidade, que é só poder superar essas contradições a partir de uma classe mais forte, que possa superar a antiga classe dominante, vão se colocar a tarefa justamente de pensar que o proletariado, para conseguir esse nível de organização, né, e aí eles estão pensando não numa ação individual de um sujeito, mas tentar pensar que a história humana ela pode ser superada nesse sentido. Esses limites todos podem ser superados a partir de uma ação humana e organizada de forma consciente. Tá tudo bem até aí, pessoal? Não sei se... Bom, como o tema hoje da discussão fundamentalmente a questão da Revolução Alemã, pessoal, a gente tentou... Eu queria tentar, antes de entrar diretamente nos próprios meandros da Revolução Alemã, que o Yuri também vai desenvolver mais na segunda parte, tentar localizar um pouco em que é justamente nesse cenário, ou seja, num cenário onde o capitalismo ele passa a sofrer transformações muitíssimo profundas, né, do final do século XIX para o início do século XX, tá certo? Que inclusive vão levar que teóricos como Lenin, como eu disse, caracterizem a abertura de uma nova época nesse momento, que era uma época onde o capitalismo saía de uma fase de livre, marcada, né, pela livre concorrência, onde se expandia inclusive, né, a produção capitalista para lugares onde o capitalismo não tinha atingido até então, né, para a partir dali se desenvolver algumas características fundamentais na própria composição objetiva do capital, né, do capitalismo, que levariam aos marxistas caracterizarem esse momento como uma mudança de época, né? O Lenin chamava essa mudança da fase que o capitalismo passava para a sua fase imperialista ou a sua fase decadente. Então eu queria tentar entrar um pouco nas características fundamentais dessa época, porque vai ser uma época que vai ser marcada, né, principalmente por elementos como esse, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, a Revolução Alemã, que são justamente acontecimentos históricos emblemáticos dessa mudança do capitalismo. Ou seja, de uma fase de livre concorrência, onde o capitalismo podia se desenvolver relativamente, né, sem grandes crises, mas obviamente com contradições, para o mundo inteiro, né, essa época vai marcar um momento onde o capitalismo ele começa o nível de desenvolvimento das forças produtivas chega a um patamar tal no conjunto da sociedade, né, que a maior parte da economia mundial vai ser controlada, vai ser concentrada em alguns monopólios ligados, né, a algumas potências, tá certo? E a maior parte da economia, inclusive, vai ser controlada pelos monopólios internacionalmente. Vai ser uma época onde o capitalismo industrial ele consegue se fundir com o capital bancário, né, e dá origem a um novo tipo de capital, que é o capital financeiro, que já nessa época não vai apenas tratar de exportar para os países do mundo, do globo, as mercadorias. Vai ser uma fase onde justamente essa fase, o surgimento essa fusão e o surgimento de um capital, tá certo, que podia investir os seus negócios em várias partes do mundo, não apenas exportando mercadorias, mas exportando diretamente capitais e abrindo a partir dali, né, filiais, tá certo, desses países, nos chamados países semicoloniais ou nas colônias, tá certo? Vai ser uma fase, portanto, onde há uma concentração do capital nos monopólios, tá certo? Onde
Esses monopólios controlam o conjunto da economia, exportando capitais, e se chega a uma contradição fundamental do capitalismo nesse momento, que é, a partir daquele momento, onde já havia se dado na etapa anterior, né, uma dominação do capitalismo em nível internacional e mundial, para que essas potências possam controlar os mercados, possam controlar as colônias, possam controlar as semicolônias, pessoal, isso não vai poder ser mais feito sem inevitáveis choques entre cada um desses monopólios, inclusive aos seus países de origem. Ou seja, é uma fase onde o capitalismo chega a um nível de concentração que vai levar a uma contradição que vão provocar choques entre as potências, que um dos choques fundamentais, né, onde se expressa mais abertamente, são justamente nas duas guerras mundiais, mas também vão se expressar de outras formas, né, nas guerras cambiais, nas guerras comerciais e tudo mais. E isso vai impor novas tarefas, inclusive, para o conjunto da classe trabalhadora internacional. Nesse momento, assim, eu estou partindo disso porque a Alemanha, nesse momento, ela vai ser um dos países que, apesar de ter se desenvolvido, né, diferentemente de outros países da Europa, ter unificado, somente no final do século XIX, ter conseguido unificar os vários reinos, distritos, etc., tá certo? Em um único país, que era uma pré-condição fundamental, né, para que as potências pudessem se desenvolver no sistema capitalista. Apesar disso, a Alemanha vai ser justamente, apesar de ter uma unificação tardia, né, se a gente for ver, no final do século XIX, 1870, vai se tornar justamente a partir daí um dos principais países imperialistas que vai competir, tá certo, com outros países do globo, a ponto de chegar nesse nível que era o conflito bélico, tá certo, entre as potências. Por que eu acho que é importante ressaltar isso, pessoal? Essa visão que os marxistas vão ter da Primeira Guerra Mundial, não como um conflito entre democracia ou ditadura, democracia ou fascismo, como a gente vai ver, inclusive, na Segunda Guerra, mas fundamentalmente como um conflito de interesses entre potências imperialistas para ver quais delas vão conseguir controlar continentes inteiros, as colônias, as semicolônias, vai ser fundamental para que a gente possa entender a partir daí como é que os revolucionários se localizam e por que foi fundamental para o pensamento de revolucionários como Lenin e Trotsky tirarem conclusões estratégicas, tá certo, das derrotas que surgiram naquele momento. Então, percebendo essas contradições, percebendo que o capitalismo vai levar nesses momentos de crise, é capaz de arrastar o conjunto da humanidade, né, para a barbárie, para a ruína, para o desemprego e para milhões e milhões de mortes, tá certo? É que o Lenin vai começar, vai tentar encarar, tá certo, as tarefas do proletariado a partir de entender que não bastava que o proletariado internacional simplesmente se localizasse, como fez, por exemplo, a Segunda Internacional naquele momento, dizendo que a tarefa dos trabalhadores de cada país era defender o seu próprio país, que em última instância o que significava era defender a sua própria burguesia nacional, mas revolucionários como Lenin vão aportar aí contribuir para o pensamento da classe trabalhadora, de como os trabalhadores se emanciparem, justamente encarando que essas contradições do capitalismo iam arrastar os trabalhadores a terem que responder ou apagando o custo com a sua própria vida, com o desemprego, etc., ou inclusive dar uma saída progressiva, e a única saída progressiva nesse momento não se podia dar, ao contrário do que a Segunda Internacional dizia, pela via das reformas do capitalismo, mas que as guerras iam ser justamente parteiras de processos revolucionários. Que, portanto, essa época que se abria, certo, no final do século XIX e no início do século XX, ia ser uma época cortada o tempo todo por essas contradições do capitalismo que iam se expressar onde? Justamente nas crises, nas guerras e nos processos revolucionários. Então, a partir dessa concepção, o Lenin vislumbrava ali o caráter de toda uma época, que não significava, obviamente, que iam ocorrer revoluções a todo momento, mas que ia estar colocado para a classe trabalhadora internacional não superar, tá certo, a estratégia da Segunda Internacional de defender, de que cada proletariado defendesse o seu país. Mas que era necessário os trabalhadores se colocarem a perspectiva de uma estratégia internacional para a Revolução Proletária. Tudo bem isso aí, pessoal? Bom,
seguindo aqui, então. Deixa eu separar aqui uma... Bom, então, partindo dessa caracterização, companheiros, de que se abre nesse momento uma época marcada pelas crises, pelas guerras e revoluções, ou seja, que o capitalismo sofreu um processo de transformação objetivo que impor ao conjunto da classe trabalhadora em todos os países, né, não mais a possibilidade de acreditar na possibilidade de reformar o capitalismo, né, ou inclusive de alimentar ilusões de que, por exemplo, a depender da forma do Estado, democracia ou fascismo, né, se poderia alcançar as suas necessidades. Por que eu estou demarcando isso? Depois eu acho que vai ficar mais claro na segunda parte, mas isso eu acho que é um debate fundamental de entender que os debates que esses revolucionários estão fazendo são justamente conhecidos, né, ficaram conhecidos por ser uma geração de marxistas que não pensava a sua elaboração teórica por fora das tarefas concretas que se colocava da luta de classes dos trabalhadores, né? Para a gente entender que, por exemplo, ainda hoje, se a gente for pensar inclusive no cenário atual que nós vivemos, não só aqui no país, mas internacionalmente, né? O debate de estratégias que permita os trabalhadores entenderem que a democracia, por exemplo, não é uma forma neutra, não é um modo, né, uma forma política neutra, mas que ela tem um caráter de classe, que nas eleições, por exemplo, como nós vivemos hoje, nas eleições municipais, muitas vezes o que tenta se fazer é prometer aos trabalhadores que eles poderiam atender às suas necessidades, tá certo? Votando em um ou outro candidato, inclusive em candidato, uma polarização que às vezes chega a votar num candidato menos pior para tentar por essa via combater, tá certo, os ataques que a classe operária sofre, que eu acho que é fundamental. E que isso, inclusive, infelizmente, atinge inclusive a própria esquerda. Porque, na medida em que não encara, né, esse debate de entender e explicar aos trabalhadores que o caráter do Estado, entender o Estado como uma ferramenta de uma classe de opressão sobre a outra, fundamentada na necessidade da burguesia manter a base do sistema capitalista intacto, ou seja, a sua propriedade privada, né, perder essa concepção, esse norte estratégico, né, muitas vezes faz com que, inclusive, setores da própria esquerda separem uma tática que é utilizar o parlamento para denunciar, né, o conjunto da dominação capitalista, o caráter de classe da democracia, etc., tá certo? Para se adaptar, muitas vezes, a uma lógica eleitoralista, né? E, obviamente, isso estou colocando da esquerda, mas, obviamente, o primeiro debate fundamental é tentar a gente tirar lições desse processo para encarar e, inclusive, demonstrar para os trabalhadores, em cada momento, em cada luta onde a gente estiver, que eles não podem justamente confiar na democracia burguesa, no Estado, que é necessário ver o seu caráter de classe, tá certo? Para que a partir daí possa pensar uma estratégia fundamentada na independência de classe, tá certo? E encarar na luta de classes o motor da história e não nas ilusões democrático-burguesas. Então passei nisso rapidamente, companheiros, para quê? Para tentar entrar agora um pouco no debate sobre como é que o marxismo foi se desenvolvendo à luz dessa nova realidade, que o capitalismo apresentou, tá? Porque o marxismo já era conhecido por ser um movimento social que justamente sintetizava, né, as principais lições, né, ou seja, não era uma teoria alheia, mas era uma teoria que se forjava e se desenvolvia sendo a síntese teórica e prática dos principais processos da luta de classes que o proletariado tinha passado internacionalmente. Então, a partir daí, teóricos como Marx e o Engels desenvolveram toda uma base teórica e científica que explicava cientificamente o capitalismo, tá certo? Inclusive, nesse caso, se diferenciando, né, de outras correntes que surgiram naquele momento para tentar apresentar aos explorados uma perspectiva de superação, mas que justamente careciam dessas bases teóricas fundamentais a ponto de definir, como eu falei, o caráter do Estado, né? E isso, por exemplo, diferenciou muito o marxismo de outras correntes,
como o tradeonismo, o anarquismo, tá certo? O socialismo utópico, né? Porque permitiu dar uma explicação científica para as contradições do capitalismo e como os trabalhadores, a partir daí, se apropriariam dessa teoria para superar as contradições do próprio capitalismo. O marxismo também se desenvolveu apresentando e desenvolvendo toda uma base filosófica de explicação do conjunto dos problemas da humanidade, né? E forjando, na verdade, uma concepção de mundo oposta à concepção de mundo burguesa e da teoria científica oficial, né? Mas o que a gente queria demonstrar aqui, entrar na discussão hoje, era justamente demonstrar que, justamente por ser uma teoria que vai se desenvolvendo, né, ao longo da história, e o tempo todo em confronto com a necessidade de responder aos problemas da luta de classe, e a partir daí, inclusive, entrando em polêmicas com outras correntes, tá certo, do pensamento, como citei o socialismo utópico e o próprio anarquismo, é que nessa época, companheiros, nesse momento do capitalismo, marcado pelas crises, pelas guerras e pelas revoluções, o marxismo ele vai ser obrigado a dar um salto, tá certo, na sua capacidade de elaboração, para justamente perceber que essas contradições fundamentais do capitalismo iam impor, né, como o próprio Trotsky colocava, combates decisivos. Que, diferentemente, inclusive, da época em que vivia o Marx, onde ainda se podia desenvolver, tá certo? O capitalismo ainda tinha ainda podia se desenvolver de um ponto de vista, se a gente quiser chamar, orgânico, né? Nesse momento, as contradições elas não iam poder ser solucionadas, pelo menos do ponto de vista do proletariado, se esse não colocasse no centro da sua reflexão a questão da estratégia para a tomada do poder. Que em vários momentos, tá certo? A burguesia, pelo seu nível de crise, pelo esfacelamento econômico, político, social, que ela estava disposta a chegar, ia levar que o nível, inclusive, de contradições, de sofrimento, tá certo? Cotidiano das massas, fosse elevado a um nível justamente distinto. E que isso ia levar a que os trabalhadores, a classe operária, começassem a sair tendo como única perspectiva nesse momento para responder às suas necessidades, ou seja, para não ser esmagada pelo fascismo ou pela guerra, tá certo? Ia começar a se levantar e o problema da revolução ia começar a se colocar no tabuleiro político internacional. Ou seja, que nesse momento o marxismo também precisava se desenvolver como uma teoria, mas que apresentasse uma estratégia e um programa para que a classe operária pudesse justamente reunir traduzir em força política a sua força social, a sua força econômica. Então, os marxistas da Terceira Internacional vão ficar justamente conhecidos por isso, por ser pensadores estrategistas que vão partir das bases fundamentais teóricas, elaboradas pelo marxismo, pelo Marx, pelo Engels, pela experiência, inclusive, da Segunda Internacional, mas também tirando conclusões, inclusive, da própria traição da Segunda Internacional diante da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Para elaborar uma teoria e uma estratégia que apresentasse aos trabalhadores uma perspectiva de colocar no centro da sua reflexão o problema da tomada do poder político, o problema de que os trabalhadores já poderiam e deveriam se colocar essa tarefa, que era assumir nas suas próprias mãos, tá certo, o conjunto do seu destino e por essa via também ser uma saída para o conjunto da humanidade. Ou seja, a partir desse momento, companheiros, do pensamento da Terceira Internacional, o marxismo vai ganhar um peso fundamental para a reflexão da estratégia e da tática das revolucionárias. Ou seja, a partir de um programa definido, de um objetivo claro, que era superar a perspectiva de reformas que a Segunda Internacional defendia, para colocar como centro a questão da necessidade da tomada do poder não apenas de um país, mas internacionalmente colocar para os trabalhadores os problemas da estratégia. Ou seja, como os trabalhadores poderiam, a partir dessa localização fundamental, que é produzir tudo o que existe na humanidade, se colocar a tarefa, as ferramentas, o programa, as táticas necessárias para assumir o poder político não apenas de um país, mas, como eu disse, internacionalmente. Então, o tema, inclusive, que nós demos para a discussão de hoje, que é justamente a tática e a estratégia, né? Tem muito a ver com isso, com as mudanças que o capitalismo havia imposto,
tá certo? Para que a classe trabalhadora respondesse. E aí, só para ir adiantando, para não ficar repetindo voltando tanto antes, depois, se for o caso, a gente pode ir complementando, né? O Trotsky, ele vai ser justamente um dos revolucionários que vai insistir, inclusive, dentro do movimento revolucionário, para que se tirassem até o final justamente as conclusões que permitiram, né? As conclusões das condições que permitiram com que a classe operária tivesse posto o seu programa e a sua teoria em ação na Revolução Russa, em 1917. Então, a Revolução de 1917 vai significar uma enorme fonte de aprendizado para o conjunto do movimento revolucionário internacional, onde, se não houvesse, para além das contradições do capitalismo, né, como eu disse antes, não era possível pensar que esse sistema, que esse modo de produção econômico, político e social deixasse a cena voluntariamente, mas que ia ser necessário para os trabalhadores se colocarem na tarefa de construir, inclusive, as ferramentas necessárias para dar um golpe de morte no capitalismo. Então, mesmo nos momentos onde ele se apresentava com mais crises, com mais contradições, uma das lições fundamentais da Revolução Russa de 1917 vai ser demonstrar ao proletariado internacional que não há situações sem saída para a burguesia. Que as suas saídas ela pode impor pela via do fascismo, pela via de canalizar esse descontentamento, esses processos revolucionários, pela via da democracia burguesa, pela via parlamentar, pela via, inclusive, de vender a ideia de que é possível chegar, tá certo, a superar as contradições do capitalismo de maneira pacífica, ou seja, abandonando a estratégia revolucionária, é que vai ser fundamental, tá certo, o pensamento de revolucionários como o Trotsky e o Lenin, para poder dizer ao proletariado que não, que é necessário, a partir dali, se colocar a tarefa de construir uma ferramenta, companheiros, que não permita mais que cada um desses processos que a classe operária produziu significasse mais uma derrota. Mas construísse uma ferramenta que justamente fosse imbuída desse programa e de uma estratégia clara para que nesse momento pudesse fazer com que esses conflitos, com que essas revoluções chegassem a triunfar. Tá certo? Então, por exemplo, no caso da revolução, da teoria, no caso do Trotsky, né, vai ser justamente um dirigente, um revolucionário que pensava o desenvolvimento do capitalismo, né, vendo as contradições dessa época e entendendo, por exemplo, naquele momento, enquanto os mencheviques diziam que na Rússia seria necessário passar por um longo período de desenvolvimento do capitalismo para que se desenvolvessem as forças produtivas e só a partir daí, né, os trabalhadores e o proletariado poderiam se colocar à tarefa de uma revolução socialista, vai justamente ir contra essas teorias, dizendo que nesse momento onde o capitalismo tinha chegado a esse nível de contradições da época imperialista, era possível sim que mesmo um país atrasado como a Rússia, o proletariado se levantasse e se colocasse, não apenas as tarefas da revolução socialista, mas que fosse o porta-voz justamente de resolver todos os problemas chamados as demandas democráticas, né, como a reforma agrária, a independência nacional, que a burguesia naquele país não tinha resolvido, como em outros, através da Revolução Burguesa. Então, a partir da teoria da Revolução Permanente, né, dirigentes revolucionários como o Trotsky vão perceber que, e fundamentados, obviamente, na elaboração e nas conclusões políticas, né, que a época imperialista colocava, que a revolução ela não ia se apresentar, inclusive, apenas em um país. Que a revolução ia passar a ser um problema internacional colocado em vários lugares e, a partir daí, as lições da Revolução Russa iam cumprir um papel fundamental para dizer se revoluções como a Revolução Alemã, tá certo? Ou a greve geral na Inglaterra, a Revolução Chinesa, etc., iam poder triunfar ou não. Se elas iam seguir sendo derrotadas. Nesse sentido, o Trotsky foi um dos revolucionários que ficou muito conhecido por justamente defender que a revolução, embora ela possa se iniciar, tá certo, de uma forma nacional, ela não poderia sobreviver se não fosse justamente se ela não significasse o primeiro capítulo apenas de uma revolução internacional e que só se completaria justamente
no caráter mundial da revolução. E que, nesse sentido, o proletariado precisaria se armar, não só criando partidos nacionais para dirigir os processos revolucionários, mas ele precisaria se armar de um programa e de uma organização internacional também para que esses processos pudessem ser desenvolvidos. Um dos elementos que o Trotsky desenvolve na teoria da revolução permanente, que também como já está ficando extenso, não vou entrar tanto, é justamente entender que para os revolucionários, para os marxistas revolucionários, a tarefa de tomar o poder, ela não se colocava como um fim em si mesmo para a classe operária, mas de que justamente pela sua localização, pelo seu papel social, a classe operária ela poderia, se colocando as suas forças em ação, ser justamente o sujeito que assumisse para si, tá certo, as tarefas do conjunto da humanidade, do conjunto dos explorados. Então, nesse sentido, ao contrário, inclusive, do que o Stalin passou a defender, né, depois da teoria do socialismo em um só país, né, defendida depois de 1924, dizendo que era possível se construir um socialismo isolado na Rússia, o Trotsky foi justamente um dirigente revolucionário que não só contribuiu teórica, estratégica, mas politicamente, se organizando inclusive desde 1923, na oposição de esquerda e depois na Quarta Internacional, para superar essa visão estreita. É um revolucionário que ia buscar justamente, contrapondo também o Stalin, que dizia que depois de tomar o poder na Rússia, 9/10 das tarefas dos revolucionários já teria sido resolvida, para dizer que, ao contrário, a partir da tomada do poder se intensificaria o processo de luta de classes, tá certo? E que seria necessário estender a revolução internacionalmente, não como um meio também aí, não como um fim em si mesmo, mas como um meio estratégico justamente de poder superar todos os limites que o capitalismo tinha imposto para o proletariado em escala internacional. Que a revolução internacional era um meio estratégico para que os revolucionários pudessem contribuir dessa forma para que os trabalhadores chegassem ao seu objetivo final, que era o comunismo. Onde, a partir daí, justamente se desenvolveria o fim do Estado, o fim da propriedade privada, o fim da moeda, e o fim das classes sociais que permitisse também aos trabalhadores e à humanidade integrarem, né? Inclusive pensarem de maneira planificada o conjunto das forças produtivas internacional a serviço não de um punhado de parasitas, mas a serviço das necessidades do conjunto da humanidade. E, só para justamente ir fechando, a Revolução de 1923, que se abre na Alemanha, primeira Revolução de 1918, vai ser produto dessas contradições. A derrota, né, que o proletariado vai sofrer em 1918, principalmente na verdade mais pela capitulação da social-democracia naquele momento. Mas a Revolução de 1923, a partir de entender todas essas questões as questões anteriores, né, não estava selada, o selado destino da Revolução de 1923 de que ela seria derrotada a princípio. Inclusive, como muitos intelectuais, como muitos teóricos, tentam a partir dali desenvolver. Mas vai entender que o papel da direção que naquele momento estava instalada, né, na Terceira Internacional e no Partido Comunista Alemão, como eu acho que vai ficar mais claro, principalmente na segunda parte agora da discussão, eles foram decisivos para que o proletariado pudesse dar uma resposta progressiva e fizesse triunfar uma revolução em um país, não mais um país atrasado como a Rússia, mas um dos países que, como eu disse, eram os países mais avançados, inclusive, em técnica, no parque industrial, inclusive, e que nesse sentido significava se vitoriosa, poderia significar uma contribuição estratégica para o conjunto do proletariado mundial, tá certo? Foi derrotado naquele momento, infelizmente, pelo papel da direção da Terceira Internacional e que o Partido Comunista da Alemanha, naquele momento, havia assumido. Então, queria encerrar um pouco, na verdade, essa primeira parte do debate, pessoal, tentando colocar um pouco isso, contribuir para tentar ver alguns elementos do que o capitalismo tinha desenvolvido até então, naquele momento, e por que passava a ser uma questão de vida ou morte.
para o proletariado internacional os problemas da tática e estratégia, que passaram a ter um papel muito importante, principalmente a partir daí. São termos, inclusive, que o marxismo vai recuperar do pensamento militar, né, para poder pensar justamente como é que vão se dar esses combates de classe, que só vão poder ser decididos pela revolução ou pela contra-revolução, e que a derrota da Revolução Alemã em 1923 foi um grande exemplo, tá certo? Como eu disse, eu acho que não acho que esse é um debate que seja um debate do passado, um debate de estratégias, né, do passado, mas para nós justamente encarar e tentar tirar lições desse processo de 1923, primeiro porque foi um processo bastante rico, segundo porque marcou naquele momento, companheiros, não só do ponto de vista objetivo, na situação internacional, permitiu à burguesia europeia, inclusive norte-americanas, recompor as suas forças para poder atacar o proletariado, essa derrota, mas também do ponto de vista subjetivo significou uma inflexão, um divisor de águas no debate de estratégias para a Revolução, que depois nos acontecimentos futuros aí da greve geral em 1925 na Inglaterra, a Revolução Chinesa de 1924, 27, tá certo? E depois, inclusive, futuramente, a capitulação que vai permitir com que ascenda o nazismo na Alemanha. Esse processo em particular tem um significado muitíssimo importante. Então, nesses momentos em que, como eu disse, o proletariado começa a fazer os seus primeiros exercícios respondendo aos efeitos da crise econômica, na nossa avaliação, tirar lições de processos como a Revolução Russa, a Revolução Alemã, como eu disse, não são um debate do passado, mas vão se colocar novamente aí na arena internacional, e nós esperamos que, justamente tirando conclusões desse processo, o proletariado possa estar armado para dar, né, ao capitalismo o que ele merece, historicamente, que é um golpe de morte que eu acho que os revolucionários e o proletariado estão dispostos a dar. Obrigado. Companheiros, agora antes de passar a palavra para o Yuri, queria fazer um complemento à minha apresentação, na verdade com uma discussão importante da composição dessa própria plenária, uma série de setores importantes que estão aqui querendo discutir, extrair as lições dos processos históricos, como o Pablito colocou. Então não poderia deixar de citar a presença do Brandão, diretor do Sintusp, demitido político pelo governo do estado de São Paulo. A companheira Diana, também diretora do Sintusp, militante da LERC, que está sendo percebida pelo Rodas agora e também pelo governo do estado de São Paulo. Para além de companheiros metroviários, bancários, professores, secundaristas do ABC, companheira Meire, que faz parte do CDB também lá da USP, para além dos estudantes da Unicamp, trabalhadores da Unicamp, que acho que para mim expressa um pouco o quanto essa discussão é viva, enfim, uma ressalva importantíssima. E agora eu passo a palavra para o Yuri. Bom, boa noite a todos. Eu já vou entrar diretamente no tema do que vai ser o central do que a gente vai tentar expor aqui, que é justamente a discussão sobre essa importante revolução de 23, e que, na verdade, a exposição que o Pablito fez ajuda bastante, na verdade, a gente entender o processo, porque a gente entra nos elementos objetivos que estavam colocados um pouco para essa época, né? A época imperialista, e a partir da Revolução Russa de 17, para usar os termos do Trotsky, a grande época da estratégia revolucionária. Então, essa grande época da estratégia revolucionária, a gente vai tentar refletir, para além de uma série de revoluções que tem nesse processo, guerra civil, diversos processos que são muito ricos para a gente tentar extrair lições, a gente vai tentar elencar esse processo da Revolução Alemã, que na verdade é muito pouco debatido, mas é um processo bastante influente, assim, tanto na política, como a gente vai tentar entrar um pouco, como inclusive no pensamento teórico. Aqui no IFISH, por exemplo, alguns teóricos importantes que dialogaram diretamente
e teorizaram, dialogando diretamente com esse processo. Um que inclusive participou, como Karl Korsch, Lukács, Gramsci, que a gente vai tentar discutir um pouco, e outros pensadores estão bastante influenciados, na verdade, pela negativa, pela estabilidade que se gera no capitalismo internacional a partir da derrota da Revolução Alemã. Inclusive, toda uma teoria, uma das coisas que a gente vai começar desmistificando, vamos tentar